Cris, aí meu visto foi negado. O que eu faço agora? Essa é uma boa, né? O que acontece agora? Sim, o consulado canadense ele disponibiliza um documento chamado ATIP. Ele é solicitado através de um advogado de imigração que detalha mais os motivos do qual o oficial ele negou o seu processo de visto, né? Então, tem alguns casos específicos que o ideal é que você realmente solicite esse documento. Ele custa em média de $100 canadenses, mas vale muito a pena, porque às vezes você entende melhor o que ocorreu, eles colocam mais detalhes também, e é bem importante, porque quando você for aplicar o seu processo novamente, você já vai saber onde reforçar aqueles E pontos. sempre o cliente tenha paciência, porque às vezes demora um pouco, né, esse processo para solicitar, e às vezes a pessoa não tem muita paciência e já quer. Porque quando é negado, já vem uma carta padrão, ele vai explicando os principais pontos que foram analisados, mas é uma carta padrão. Mais generalizada, né? Não tá especificamente sobre aquele caso. Então, assim, a gente sabe que ele dá uma dica de que foi problema financeiro, problema social, alguma dica ele dá ali para justificar a negativa. Sim. E na ATIP normalmente vem falando mais detalhado, um pouco mais de detalhe, o que ele se apegou para justificar a negativa dele. Tem casos específicos que não vale a pena solicitar ATIP, por exemplo, quando você responde... Você omitiu alguma informação no formulário. Nunca tive visto negado para nenhum país. Na negativa, ele vai colocar, olha, você mentiu ou omitiu informação em tal parágrafo, em tal seção ali do formulário. Aí já sabe, né? Aí você já sabe o que aconteceu. Tem perfil do solicitante que ele tá ótimo, ele tem tudo para ser aprovado, mas ele omitiu uma informação pro consulado, teve visto negado por conta daquilo. Tem uma pergunta no formulário que fala, você já teve algum visto negado para algum país nos últimos 5 ou 10 anos? Aí a pessoa, não vou colocar isso aqui não, porque vai me negar só porque vai me negar por conta disso daqui, coloca aqui não. Só que eles têm acesso à informação. E aí dá o problema. Que ele fala, bom, se você mentiu nessa pergunta aqui, seu processo inteiro pode estar... Exato, o seu errado. Processo, ele corre o risco de ser aprovado ou negado, dependendo do que você for responder ali naquele formulário, com aquelas perguntas que o oficial, ele faz. Então, o que precisa ver exatamente, analisar exatamente o que aconteceu, por que foi negado, tentar identificar o que foi negado, reunir o máximo de informação possível e dali traça uma estratégia. Vamos reforçar exatamente aquilo que o oficial pegou. Então, se é questão financeira, tenta colocar um suporte. Mas aí tem que ver caso a caso o que aconteceu, como que foi conduzido o processo. Tem solicitante que, olha, eu acabei de ser negado, já quero aplicar de novo amanhã. Calma, a gente nunca vai recomendar que você aplique já de imediato o seu processo assim que você teve uma negativa. O ideal é você ou solicitar a TIP ou ir reforçando esses vínculos que o oficial colocou na negativa do qual você foi negado. Então, foi negado por questões financeiras. Vai reforçando esse ponto. Ou é o propósito da viagem. Geralmente, eles querem dizer que você não tem tantos vínculos ali declarados com o seu país. Então, reforça o seu perfil para que você tenha chances de sucesso quando for aplicar novamente. Porque se você só aplica no dia seguinte, no desespero, você vai ter outra negativa novamente. Não adianta, né? Vou mandar o mesmo documento, não vai adiantar nada. Você vai gastar dinheiro. Exatamente. Pode dar uma melhorada na carta de intenção. Talvez a carta pode ter sido enviada muito boa, muito bem. Aquela carta perfeita. Mas faltou alguma informação que você poderia ter colocado ali, que poderia ter mudado todo o processo. Eu entendo que muitos solicitantes, eles ficam um pouco com receio de encaminhar alguns documentos, né, para análise, também para o oficial. É muito pessoal, como imposto de renda. Tem muitas informações pessoais, eu entendo. Só que é um documento importante e ele é crucial para o seu processo de visto, né? O imposto de renda é um dos principais documentos que o oficial ele vai analisar assim que ele pegar o seu processo. Então, ele vai ter todos os bens declarados como seu país de residência, se você tem um financiamento de um apartamento, se você tem carro, empresa, os seus dependentes também. Então, ali, talvez com o seu imposto de renda você consiga ter o seu visto aprovado. Como que era esse imposto de renda? Talvez seja muito bom. Então, depende muito do documento, depende muito da pessoa, depende de uma série de fatores. Você apresenta o extrato bancário ali com R$1 milhão, mas não apresentou imposto de renda. Você pode ter o seu visto negado também por conta disso. Você tem tudo isso de valor na sua conta e você não vai declarar o imposto de renda, não apresentou o imposto de renda, então o oficial ele vai ficar ali com umas suspeitas e ao invés dele investigar, ele vai preferir negar o seu processo. E é interessante também essa questão que você falou. Na hora que você apresenta o extrato bancário, você tem que sempre apresentar os 3 últimos meses. Se chegou um aporte muito alto na tua conta recente, você tem que explicar muito bem de onde surgiu aquele dinheiro lá. Por isso que eles esperam uns 3 meses, para ver se você como tem é a movimentação, a recorrência daqueles valores que tem entrada na sua conta, se não tem. E se tem um aporte muito grande, às vezes pode acontecer. A pessoa vender o carro, vender uma casa, aí manda a documentação comprovando. Por isso que a gente fala, cada caso é um caso. É uma coisa muito específica para cada cliente. A gente analisa realmente o imposto de renda, a gente analisa
analisa os extratos bancários para ver se tem alguma coisa que possa chamar a atenção e a gente leva para o cliente essa questão para que possa ser esclarecido. E nós, né, consultoria, nós vamos analisar o processo como se fôssemos o oficial mesmo analisando. Também crucial, analisando cada ponto. Olha, ali no seu olerite tá falando que tem um desconto do imposto de renda, mas você falou para mim que não declara. Então, o oficial, ele vai verificar da mesma maneira. Exatamente. Então, você entrou 50 mil reais na sua conta de repente. Eu vendi um carro. Você tem um contrato de compra e venda? Apresenta também, porque aí esclarece também na carta de intenção. Não só apresenta o documento, como esclarece na carta de intenção. Olha, vendi o meu carro, por escrever a entrada de 50 mil no dia tal. Porque assim, não vai deixar nenhum ponto ali pro oficial ficar meio desconfiado. Vai aumentar a sua chance de aprovação. Eles ficam com essa insegurança de encaminhar, né? Mas é importante lembrar que a gente é regido pela LGPD, né? Então, todas as documentações que eles mandam, elas são mantidas de forma em sigilo, e logo depois que utilizadas, elas são descartadas. Exato. Então, nada fica com a gente, eles analisam o que precisa analisar e acabou. Exato, uma vez que o processo é finalizado com a Mundo dos Vistos, os documentos são descartados por segurança do cliente. Tem alguns casos, o cliente ali aplicou novamente o processo conosco. Mas você já não tem meus documentos? Não. Conforme previsto em contrato, finalizou o processo, nós não temos acesso. Sim. O máximo que podemos ter acesso são as traduções que você pagou e a gente pode te encaminhar, porque é um direito seu, mas os documentos pessoais não, vamos ficar com eles.